Seguindo para o penúltimo, ponto 4, vai dizer o seguinte: o onipotente poder, a imutável sabedoria, a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam em sua providência, que seu conselho determinado se estende até mesmo à primeira queda e a todos os demais pecados dos anjos e dos homens, e isso não por uma mera permissão, que ele também limita de maneira sapientíssima e poderosa, bem como regula e governa numa múltipla dispensação para os seus próprios e santos propósitos. Mas de tal modo que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, e que, sendo ele santíssimo e justíssimo, nem é e nem pode ser o autor e o aprovador do pecado. Vamos lá, ponto a ponto. O poder de Deus se estende de geração a geração, a sua fidelidade da mesma forma, a sua bondade da mesma forma, a sua sabedoria da mesma forma. As características de Deus são eternas, todos os atributos, porque Ele é um ser eterno. Se estende até mesmo a primeira queda, ou seja, Adão e Eva tiveram possibilidade de salvação? Sim, mas Cristo não tinha vindo. Mas a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé. Existia graça lá no Éden? Sim, a graça sempre existiu. A lei sempre existiu. De Êxodo 20 para frente, temos a lei. A lei existe hoje? Do mesmo jeito. A graça existe hoje como existia lá também. Não existe negócio do tempo da lei e tempo da graça. O tempo inteiro é tempo de graça. Agora a lei tem os seus propósitos e a gente já viu sobre isso. O primeiro homem caiu. A primeira mulher também. A primeira família foi a que colocou o pecado para fora. Veja, na primeira família nós temos o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro exílio, porque Caim tem que ser colocado para fora do arraial. Nós temos muitas coisas sendo colocadas naquela primeira família, mas ela foi alvo da salvação de Deus? Sim, se há fé naquele que haveria de vir, houve salvação. Abraão foi salvo como? Pela fé, está lá em Hebreus 11. Noé, fé, em quem? Em Cristo, na promessa da vinda de Cristo, que está lá em Gênesis 3,15, de lá para frente todo mundo sabe, Cristo virá. Infelizmente nós ainda temos linhagens que não acreditam que Jesus é o Messias, paciência, mas nós sabemos que Ele é e que Ele voltará, e a sua bondade atingiu os primeiros como nos atinge, e Ele vai dizer, limita de maneira sapientíssima e poderosa, bem como regula e governa numa múltipla dispensação para os seus próprios e santos propósitos, tudo o que é feito a partir da bondade de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus, converge para os seus santos propósitos. O homem pecou, mas Deus tinha um propósito de salvar um povo para si. Quem vem? Cristo. Cristo vindo em carne é obra do amor e da bondade de Deus, que serviu ao seu santo propósito de separar um povo para Ele. E aí a gente vai ver, de tal modo que a pecaminosidade dessas transgressões, Deus nos perdoa os pecados, perdoa as nossas transgressões, e Ele age com bondade em relação a todas elas, porém Ele não se torna autor do pecado, não aprova o pecado, e a pecaminosidade é tão somente da criatura. Ou seja, aqui nós temos um exemplo da doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo assim Ele não criou o mal.
mesmo assim ele não ordena o mal, mesmo assim ele não se satisfaz com a injustiça. Então cai sobre a responsabilidade humana o pecado. Por que o homem peca? Porque é mau. Por que o homem peca? Porque a natureza é pecaminosa. Por que o homem peca? Porque está afastado de Deus. Deus peca? Não. Cristo veio como homem, pecou? Não. Então ele nem é autor, nem aprovador do pecado. Principalmente porque ele é santo e justo. Se um ser é santo e justo, ele não pode nem olhar para o pecado, quanto mais criá-lo e aprová-lo. Então, entendamos que pequei, quem é o responsável por isso? Eu. Perdão do meu pecado, quem é responsável por isso? Deus. Certo? E para irmos fechando, número 5, faltam 5 e 6. No 5 nós temos o sapientíssimo, justíssimo e graciosíssimo Deus, com frequência deixa por algum tempo seus próprios filhos à mercê de multiformes tentações e da corrupção de seus próprios corações, com o fim de castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou levá-los a descobrirem a força oculta da corrupção e fraudulência de seus corações, a fim de serem humilhados e a fim de elevá-los a uma dependência mais íntima, a uma confiança mais constante no apoio dele, e fazê-los mais vigilantes contra toda e qualquer ocasião futura de pecar e para vários outros fins justos e santos. O que ele está querendo dizer? Primeiro, ele traz a ideia de que Deus é sapientíssimo, totalmente sabedoria, justíssimo, toda a justiça reside em Deus, graciosíssimo, graça total de Deus. Com frequência ele deixa por algum tempo os seus filhos, porque os ímpios ele não deixa por algum tempo, ele deixa a vida toda, mas os seus filhos ele deixa por algum tempo à mercê de multiformes tentações e da corrupção dos seus próprios corações. Vamos olhar aqui um texto que fala um pouco sobre isso, Romanos, capítulo 1. Epístola aos Romanos, capítulo 1, vai nos trazer uma expressão bem semelhante. Ele vai dizer assim, no versículo 28 de Romanos 1: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele vai explicar que coisas são essas: injustiça, malícia, avareza e maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso Deus os deixou à mercê das suas próprias vontades. Aqui está falando dos gentios. Olha o que ele vai falar no capítulo 2 sobre os judeus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O judeu olhava para o gentil que fazia tudo isso que ele cita aqui no finalzinho do capítulo 1, e dizia: está vendo? Filho da perdição, filho da ira, desobediente. O judeu fazia algumas dessas coisas também. O povo que se achava tão próximo de Deus errava. E o povo de Deus hoje erra? Erra. Errais por não conhecer as Escrituras. A gente erra muito. E porque a gente erra, porque muitas vezes Deus deixa que a gente erre para nos castigar de pecados anteriores, e aí nós sofremos consequências mais pesadas desses pecados.
Pagar, nós não pagamos, quem pagou foi Cristo, mas consequências nós vamos sentir. Também para que nós sejamos humilhados e não achemos que a nossa mão, nosso braço é suficiente para passar por cima do pecado. Aí uma das coisas, também nesse vídeo que nós estávamos assistindo, eu prestei atenção no que a palestrante falava, citando Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A conclusão a que ela chega, pelo menos no vídeo, está vendo? Nós precisamos ser firmes e resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Como é que você resiste? Submetendo-se a Deus. Você não resiste sozinho, você só resiste porque você se submeteu a Deus. E como é que eu vou me submeter a Deus? Quando eu perceber que sozinho eu não faço nada. Então ele mostra isso pela sua providência, através desses castigos, nos deixando livres. Aí você acha que está fazendo tudo muito bem, né? Não estou sendo castigado, Deus não está fazendo nada contra mim, então estou indo no caminho certo. Não, às vezes você está errando, mas Ele está deixando aquilo se aprofundar, para que quando o castigo vier, você não tenha desculpa de dizer, mas foi a primeira vez. Ele vai dizer, você passou tanto e tanto tempo praticando, minha longanimidade fez com que você não fosse castigado de imediato, para que você entendesse que precisava se humilhar diante de mim. Interessante que Pedro vai dizer o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Qual o objetivo disso? Para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Tem que ter humilhação, para depois ter exaltação. Até Ele passou por isso também. E ele diz, a fim de levá-los a uma dependência mais íntima, uma confiança mais constante no apoio dele. É aquela questão da oração. Eu oro porque eu sei que Deus faz, mas ainda assim, de vez em quando eu digo, mas será que dessa vez Ele vai fazer? Mas será que Ele vai poder me atender hoje? Mas será que essa oração foi ouvida? Eu estou orando, mas... tira esse mais do vocabulário, ele é terrível. Eu confio em Deus, né? Mas não confio. Irmãos, orem pelo meu familiar, ele está meio doente, está internado, e a gente só pode confiar na oração. Ok, vamos orar, todo mundo ora, chega para o irmão, vai dar tudo certo. Né, irmão, eu trouxe aqui o pedido de oração, eu confio em Deus, mas o que, irmão? É porque é grave, né? Existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Não. Se é grave, não chegou no impossível. E se chegar no impossível, Deus ainda faz. Essa é a conclusão que a gente chega. E, além de criar uma dependência, uma confiança maior nele, ele utiliza dessas tentações para nos fazer mais vigilantes com questões futuras em relação ao pecado. Porque a gente vai dizer o seguinte: naquela vez eu fiz e fui castigado, na próxima vez que isso acontecer eu já estou mais vigilante para não cometer o mesmo erro. Você pode até fazer, mas faz consciente. Na primeira você não sabia, uma vez que você foi castigado por Deus pela sua providência, na segunda vez você agora não tem desculpa, e aí é simplesmente o seu coração mandando você fazer aquilo que não deve. Ponto 6. Quanto àqueles homens perversos e ímpios a quem Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão dos pecados anteriores, deles Ele não só retém a sua graça, pela qual poderiam ter sido iluminados em seus entendimentos e transformados em seus corações, mas às vezes Ele também subtrai os dons que eles possuíam e os deixa expostos a tais coisas que se lhes tomam em ocasião de pecado pela sua própria corrupção. Outros sim os entrega às suas próprias concupiscências e às tentações do mundo e ao poder de Satanás. E assim sucede que eles se endurecem até pelos mesmos meios que Deus usa para o amolecimento de outros. Nosso pastor anterior
antes de virmos para a Igreja Congregacional de Campina Grande, usava muito essa analogia. O mesmo fogo que endurece o barro, amolece a cera. E a mesma palavra que amolece o meu coração de um eleito, endurece o coração do ímpio. A mesma palavra é cheiro de vida para aqueles que realmente vão ser atraídos para a vida eterna, e é cheiro de morte para aqueles que estão destinados à perdição eterna. E a gente falava sobre isso em textos anteriores, quando dizia que há momentos em que a palavra que era para gerar vida está gerando morte, mas não gera morte naquele que foi salvo, gera morte no ímpio. E aqui esse ponto está falando dos ímpios. Os ímpios têm a graça de Deus retida. A graça comum é para todos, mas a graça salvadora é somente para os escolhidos de Deus. Os ímpios, ele tem essa graça retida. Por quê? Todo aquele que recebe a graça de Deus salvadora é iluminado em seu entendimento. Coloque essa palavra aqui na frente de uma pessoa que não sabe nada de Deus e que não quer saber nada de Deus. Ela vai entender? Não vai entender. Agora, coloque essa palavra perto de uma pessoa, mesmo nova convertida, que foi alcançada por Deus e em quem habita o Espírito Santo. Ela entende? Entende. Vê a diferença que existe entre o ímpio e o salvo. A graça de Deus é derramada nas nossas vidas e nós somos iluminados para entender os propósitos de Deus. O ímpio tem essa graça retida, ela não é derramada sobre o ímpio, ele não é iluminado para entender a palavra de Deus automaticamente, e ele não é convertido. Ele foi criado para isso mesmo. E ele diz, ele não tem o seu coração transformado. Tem gente que tem um coração tão duro que a gente não sabe onde para. E aí, utilizando de um exemplo do dia a dia, ontem parei o carro para buscar algo na eletrônica. E essa eletrônica fica no final da rua. No começo, nesse final de rua, a pessoa que faz parte do estacionamento Zona Azul é um rapaz bem alto, quase da minha altura. Ele já me conhece, que eu já fui várias vezes naquela rua. Um rapaz que eu não conhecia fica lá no começo da rua. É um baixinho, bem magrinho. Você diz assim, meu Deus do céu, se alguém, acho que der um grito nele, ele cai. Não precisa nem tocar, de tão frágil que é a estrutura daquele rapaz. Mas ele cuida ali dos carros e faz aquela cobrança de R$2 a cada 2 horas. Todo mundo que estaciona ali sabe que há a cobrança. Então você não vai discutir com ninguém. Você ainda tem uma tolerância de 10 minutos, que dependendo da camaradagem, ele ainda estende para 15 quando conhece você e diz, não, eu seguro aqui. Como já fizeram várias vezes para mim. Mas houve um rapaz de coração muito duro ontem à tarde, que no momento que foi abordado na cobrança de R$2, porque logo no começo você recebe o cartãozinho e bota dentro do carro, para todo mundo saber que você já está pago. Quando voltar não precisa mais fazer nada. Ele saiu tão abalado que ele não esperou o rapaz fazer o cartãozinho. Então o rapaz botou só um papelzinho ali no vidro do carro. Quando voltou, ele pegou o papel no vidro do carro e disse, moço, são R$2. E ele questionou o tempo. Ele disse, são 25 minutos. R$2. O rapaz só fez a cobrança que faz parte da sua função, do seu trabalho. Aquele homem disse, toma aqui os seus R$2, fechou a mão e deu na boca do rapaz, quebrando 2 dentes e espirrando sangue por todo canto. Quando eu passei do lado da ambulância do SAMU, ele estava fazendo isso aqui, tentando aparar o sangue que descia sem parar, e a mão dele já estava ficando ensopada de sangue. O que é isso? Senão um coração que não foi transformado por Deus. Ele estava nervoso, não interessa.
Um coração que não foi transformado por Deus. Aí estava com pressa. Um coração que não foi transformado por Deus. Porque milhares de pessoas passam ali todos os dias. E quantas fazem o que ele fez? Quase nenhuma. Porque infelizmente ele foi entregue às suas próprias concupiscências. Ele colocou para fora o que há de pior dentro dele. E se a gente não tivesse sido transformado por Deus, a gente só teria coisas ruins para passar para as pessoas. Colocar para fora o que há de pior dentro da gente. E essa lista aqui de Romanos 1 seria pequena. Então, eles são entregues às suas próprias concupiscências e às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Veja que Deus os entrega ao poder de Satanás, mas quem? O próprio Deus. É Ele quem entrega, mas está aqui, está na mão dele. A minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. O diabo não tem poder de tocar na sua vida. E ele só tem poder de tocar na vida de qualquer pessoa nesse mundo que não serve a Deus, se Deus deixar. É tanto que a gente vê pessoas que não servem a Deus, que não estão nas igrejas, mas têm vida tranquila. Por que será? Porque Deus está no controle da vida delas e não permite que coisas piores aconteçam. E a gente diz, essa pessoa vive tão bem, e essa pessoa é tão boa. É aquela expressão que o Heber Júnior usa, só falta ser crente, né? Tem gente que é tão bom que rapaz, só falta ser crente. E às vezes é, né? A gente não conhece muito bem a pessoa e diz assim, rapaz, tu é crente, tu é tão bom assim, a tua vida é tão organizada, é tão certinha, as coisas funcionam tão bem para você. Só pode ser a mão de Deus. Realmente só pode ser a mão de Deus, porque se a mão de Deus está sobre o seu servo, é para levantá-lo, é para organizar a sua vida, é para que a sua vontade prevaleça. E a mão de Deus sobre o ímpio, descendo com ira, com desagrado. E a mesma palavra que é pregada para que sejam amolecidos alguns corações, é a mesma palavra que é utilizada para que uns sejam condenados. A partir do momento que você escuta essa palavra e você não se dobra diante de Deus, ela fez você endurecido. Passei 20 anos escutando, mas eu não acredito nisso não. Ok, então você provou que é um ímpio. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, não menti. Desconsiderou a palavra, é ímpio. Não segue a vontade de Deus, é ímpio. E a mesma palavra que salva os eleitos, endurece os ímpios. Última, 7. Visto que a providência de Deus em geral se estende a todas as criaturas, assim de uma maneira muito especial, Ele cuida da sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Vamos traduzir isso aqui no versículo? Deus cuida da sua igreja. Deus dispõe todas as coisas para o bem dela. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Por isso que a igreja resiste. A igreja resiste porque, pela sua providência, Deus cuida de uma maneira especial da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Você quer ter o bem na sua vida? Faça parte da igreja do Senhor. Você quer ter a bênção de Deus na sua vida? Tenha prazer em ser igreja do Senhor. E nisso daí, nós chegamos ao final desses pontos, mas só gostaria de ler alguns textos para finalizar, falando dos objetivos dessa providência. E aí eu vou me utilizar aqui da teologia sistemática. São 3 os objetivos dessa providência, nós vamos ler um texto para cada um. Vamos abrir lá, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. E a gente vai ver
os ensinamentos da Escritura sobre esse ponto, a providência de Deus sobre o universo em geral. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui a gente já entende perfeitamente que a extensão da providência de Deus é geral, é total. Ele domina sobre todo o universo. Outro objetivo da providência, a providência geral e a providência especial. Veja o que diz. Geralmente os teólogos distinguem providência geral de especial. A providência geral indicando o governo de Deus sobre todo o universo, isso que a gente acabou de ler. Do seu trono, ele domina sobre tudo. Essa é a providência geral. A providência especial é o seu cuidado de cada parte dele em relação ao todo. É o seu cuidado específico. Por exemplo, o cuidado que ele tem com a igreja. Não são duas espécies de providência, mas a mesma providência exercida em duas diferentes relações. Uma de forma geral e uma de forma específica. Contudo, a expressão providência especial pode ter uma conotação mais específica e, em alguns casos, se refere ao cuidado especial de Deus para com as suas criaturas racionais. Por isso que eu citei a igreja, que é a diferença de cuidar do universo para cuidar das suas criaturas. Alguns falam até mesmo de uma providência muito especial, com referência aos que estão filiados a Deus. Então, ele cuida das suas criaturas e, mais especialmente ainda, dos seus filhos. Providências especiais são combinações especiais feitas na ordem dos eventos, como resposta à oração, libertação de dificuldades, e em todos os casos em que a graça e o socorro vêm em situações críticas. Isso é providência especial. Quando você diz, eu não sei mais o que fazer, e Deus faz, é uma providência especial. Quando você diz, não tem mais saída, Ele traz a saída, é uma providência especial. E existe um objetivo de estudar a providência, que é observar aqueles que negam a providência especial. Há os que estão dispostos a admitir uma providência geral, uma administração do mundo, sob um sistema fixo de leis gerais, mas negam que haja uma providência especial, segundo a qual Deus se interessa pelos pormenores da história, pelos assuntos da vida humana e particularmente pelas experiências dos justos. Aí vamos abrir aqui o Salmo de número 139. Salmo 139. Vamos ver se esse Deus se importa com essa criação, se Ele conhece essa criação, se Ele interage com essa criação ou não. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele já começou dizendo que conhece. Davi já começa dizendo isso. Depois ele diz, sabes quando me assento e quando me levanto. Uma pergunta, você que mora com mais pessoas dentro da sua casa, as pessoas que moram dentro da sua casa, sabem quando você se assenta e quando se levanta? Não sabem. Não sabem. Eu estou num quarto, outra pessoa está em outro quarto, eu me levanto, ela sabe? Ela pode estar no 10º sono, mas nem saber. Eu posso chegar, me levantar, caminhar pela casa, bater na porta dela e ela assim continuar dormindo. Ela não sabe o que acontece comigo, mas Deus sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe Ele penetra os meus pensamentos. Quando Ele fala que penetra os pensamentos, como é que eu posso dizer que esse Deus não se interessa pelos pormenores da criação, pelos assuntos humanos? Vai seguindo, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ficou difícil agora para aquela pessoa que diz assim, eu vou me esconder aqui porque aqui ninguém me vê. Ninguém vai me ver aqui. Eu tirei alguma coisa que não me pertencia, mas aqui vai estar tudo bem escondido.
Deus está vendo todas as coisas. Ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O Senhor nos cerca e coloca a mão sobre nós. Ele está interagindo conosco, Ele está agindo providentemente com a gente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A gente não consegue compreender como esse Deus é tão grande a ponto de individualmente, e olhe que hoje já são mais de 7 bilhões de pessoas, mas individualmente Deus cuida de cada uma delas e vê a necessidade de cada uma delas. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, para aqueles que dizem: Deus criou e deixou agora a criação à vontade, agora a criação que se desenvolva da maneira que bem quiser. Não. Para onde a gente vai se ausentar de Deus? Tem algum local desse universo que a gente possa dizer: Deus aqui não está? Não tem. Para onde eu fugirei da face do Senhor? Para onde? Se até no local mais escondido, onde ninguém me vê, está me vendo. E aí, quando Efésios, Paulo vai trazer o capítulo 1, versículo 4, dizendo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Veja que ser santo e irrepreensível na presença do Senhor, em todo lugar que você estiver, todo lugar. E aí, para não se alongar muito, olha o número 11: se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tu me formaste no interior, me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito, e o que de Deus se fez revelar na palavra, nós sabemos também, porque fomos escolhidos por Ele, pela sua providência, para compreender essa palavra. Aqueles que não foram alvo da sua providência, especialmente para compreender essa palavra, estão até hoje tentando, como que tateando, tentando descobrir alguma coisa a respeito desse Deus que age de maneira assombrosamente maravilhosa. Não tinha outra expressão melhor, porque causa assombro e ao mesmo tempo causa maravilha. É uma coisa que você se assusta com a grandeza, mas ao mesmo tempo você sente paz com as maravilhas que Deus faz. Você sente alegria com tudo aquilo que Ele tem produzido na sua vida. Então, negar a providência especial é negar aquilo que nós vemos nesse salmo. Negar que Deus cuida especialmente dos seus e da sua igreja é negar toda a palavra de Deus dizendo que nós fomos chamados para ser o seu povo santo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo, Deus age com providência de maneira especial. Todos são alvo da providência, mas nós temos um olhar especial, um cuidado especial de Deus. Isso também deve hoje nos trazer ainda mais conforto, consolo e confiança. Não estamos aqui por qualquer motivo, aleatoriamente, mas estamos aqui, de fato, vivendo e tentando acertar para a glória desse Deus providente. Existem, com certeza, muitos exemplos nas nossas vidas que mostram a providência de Deus em vários aspectos, não somente um. Então, hoje a gente trouxe uma coisa mais geral, mas ao mesmo tempo comentou alguns pontos que
puderam mostrar para a gente na prática, na nossa vida, na nossa época, como a providência de Deus tem sido visível, tem sido notória.